Muito bem, gente, estamos começando mais um quadro Conte a Sua História aqui do programa Blitz 87 na Rádio Piraberaba. E contar um pouquinho da história aí resumida de amigos fica mais fácil, né? É muito mais legal, né? Porque a gente já conhece um pouquinho da história, então a gente entra já no assunto. Estou recebendo hoje aqui dois amigos e que é uma dupla sertaneja, né? Mas que não precisou criar nome artístico, né? Eles usam os nomes próprios, né? Tá aqui o primeiro Cristiano, né, pela ordem, né, da artística, né, Cristiano e Guilherme estão aqui. Tudo bem, Cris? Tudo certo, Diego. É um prazer recebê-lo aqui na nossa casa, né? Um prazer falar com vocês, ouvintes, telespectadores. Sempre um orgulho para nossa Piraberaba estar junto aí. Tamo junto. Tudo bem, Guilherme? Tudo certo, Diego. Um prazer estar aqui e contar um pouquinho da nossa história para vocês. Isso aí. Muito bem, vamos começar pelo Cris. Cris, quem não conhece ainda o Cristiano, fala um pouquinho aí da tua história. Você é filho de quem? É natural aqui de Piraberaba, do Rio Bonito? Fala um pouquinho da tua origem. Claro, Cristiano, nascido em Joinville, né, aqui de Santa Catarina mesmo. Eu cresci até meus 15 anos de idade lá no Aventureiro, né, parti de lá para cá, vim para o Rio Bonito, estudei na Escola Vereador Guilherme Zig, né, um bom tempo. Né, me formei ali, fiz comércio exterior na Univille, sou pós-graduado em gestão de marketing, pessoas e comercial, né. Trabalho atualmente no CLT na GoFind. E à noite, né, a gente trabalha em conjunto aí com o Guilherme, né, com a nossa empresa HL Eventos, que faz toda a parte de produção, sonorização, DJ. E nasceu o anseio de Cristiano e Guilherme a partir do momento que a gente se encontrou e tocou na igreja, né, nos nossos ministérios de música. Muito bem. Aquela pergunta, né, Cris, que todo músico odeia, né? Eles xingam a gente, né? Além de cantar, você trabalha? Ah, essa daí é a famosa, né? É a famosa. Além de cantar, né? A gente encanta, né? Não só Eu tô brincando, porque a gente que é amigo, a gente já brincou com isso várias vezes, né? Que o pessoal às vezes não reconhece o músico como um trabalho, eles acham que o cara tá lá pra se divertir, né? Porque tá todo mundo lá se divertindo, dançando, eles acham que o músico também tá lá por diversão. Não, é um trabalho também. Por isso que eu tô brincando com eles aqui, que além de cantar, eles também trabalham. O Cris tá aí, que tem uma segunda atividade, então tem a música, trabalha, né, investindo aí na questão musical, que também é um rendimento, e aí tem também o teu trabalho, que é em qual empresa, Cris? Trabalho na GoFind, né? A gente atua lá com... O que a GoFind faz? Então, é um suporte, né, para software de localizador de produtos, né? Nós somos pioneiras aí no que fazemos, parceiros do Google, da Amazon, então a gente tem um portfólio bem bacana aí, trabalhamos com empresas bem grandes aí, players do Brasil inteiro e do mundo. Que legal. Bem bacana. Muito bem, Cris, ainda falando aí da tua história, né? Você falou que morou no Aventureiro até os 15 anos, né? E você é filho de quem? Sou filho do José e da Maria, um José ministro aqui da nossa comunidade, da comunidade auxiliadora, né, aqui do Rio Bonito, e a Maria também, ministra da Eucaristia aqui da comunidade auxiliadora. São bem conhecidos, né? Eles estão aqui também junto comigo, vim junto com eles, né, com os 15 anos, né? A gente morei com eles até 7 anos atrás, onde conheci a minha esposa, tenho meu filho aí de 4 anos, e aí fui pro mundão. Mas você tem uma irmã também, né? Tenho uma irmã de agora, né, ela fez 20 anos, aquela ali é bem louca, fez necrópsia e coisa arada, a guria é punk. E ela trabalha na GoMed, né? E também uma pessoa... Mas não fazendo autópsia, né? Não, ainda não. É porque eu sou cliente da GoMed, já imaginou? Já pensou? Tu chegar lá e ela... Ô Cris, e lá no Aventureiro, qual que era a atividade dos pais, o sustento da família, você ainda criança, né, junto com a irmã já, o pai e a mãe faziam o quê? Então, a minha mãe sempre foi do lar, ela sempre cuidou da gente, eu, da minha irmã, né, o meu pai trabalhou há 30 anos na Embraco, né, se aposentou pela Embraco, né, e acabou saindo e é o meu maior sócio, não só financeiro, mas de todas as atividades. Nós compramos, né, uns furgões para levar alguns produtos ali da HL, e acaba que a gente conseguiu agregar esse furgão também em empresas e ele toca essa atividade de logística, né, quando a gente não está nos eventos. Então, durante a semana ele é responsável por essa parte, nos demais a gente trabalha em conjunto. Certo. O Zé Carlos e a Maria, eles são muito gente boa e por uma característica muito específica, né? Eles são meus conterrâneos, do sudoeste do Paraná, inclusive, né? São lá de Nova Esperança, não são? Nova Esperança do Oeste. Nova Esperança, do ladinho da grande Salto do Lontra, que foi onde eu nasci, né? que inclusive hoje já tem 2 prédios lá, né? Eu passei lá esses dias, né? Tá com 2 prédios, é uma beleza como cresceu aquela região lá depois que a gente saiu de lá. E a família do Cris é de lá. E o Cris nasceu aqui. Os pais vieram,
né, Cris? Eu conheço um pouco dessa história, porque eu já contei um pouco da história da Ângela aqui também, que é sua tia, né? Então vieram para cá, o Zé Carlos veio atrás de uma oportunidade de trabalho e a família toda acabou desenvolvendo aqui, né? É isso mesmo, o meu pai veio para cá bem novo, né? Ele começou, acho que com 16 para 17 anos na Embrapa. A minha mãe veio de Manuel Ribas, né, do Paraná também, coração do Paraná ali, e acabaram se conhecendo aqui em Joinville, né? Então eram vizinhos próximos, se conheceram e acabaram ficando juntos, estão até hoje. Bastante tempo juntos aí, casados. Muito bem. Guilherme, fala um pouquinho de você então. O Guilherme é filho de quem? É natural de Joinville? Então, eu sou natural do Mato Grosso, Sinop. Cresci a minha adolescência até os 15 para 16 anos, aí vim embora para Joinville. Bom, Sinop já é maior do que Salto do Loto e Nova Esperança, né? Lá tem 3 prédios e 2 andares. E vim para cá adolescente, estudei no Emílio, estudei no Olavo Bilac, em Piraveraba. Já moro há 15 anos em Joinville. Meu pai Peraí, eu não perdi um pouquinho da história. Você veio com quantos anos pra cá? 15 para 16, 15? na adolescência pra cá, pra Joinville. Tenho meus avós aqui, meus parentes por parte de pai são todos daqui e por parte de mãe são de lá. E a família veio pra cá, Guilherme, por que exatamente? Então, meu pai ele trabalhou há mais de 30 anos como caminhoneiro, né? Agora ele se aposentou e então, como ele trabalhava muito pra Consul, Argentina Consul, agora é Rupel, né? Ele trabalhava muito nessa região pra cá, né? Então a gente acabou vindo pra cá por condições do trabalho dele, né? E também por conta pra ele ficar perto dos meus avós, que como os meus avós por parte de mãe já são falecidos, a gente acabou vindo pra cá por conta disso também, né? Pra ele ficar mais próximo da família dele. E a gente foi se habituando aqui aí. Trouxemos alguns conterrâneos do Mato Grosso pra cá também, né? Nesse trajeto. E hoje estamos aí, né? Eu sou MEI, né? Trabalho com transporte também. Hoje eu sou prestador de serviço para uma empresa de Joinville. E a gente tá aí, né? Trabalhando durante o dia com transporte e tentando cantar. Certo. Guilherme, você também, além de cantar, você trabalha também. Não? E trabalha bastante. Como o Cris falou, a dupla saiu do meio da igreja, né? Eu participei anos do grupo de jovens ali no Canela, né? Minha mãe também é ministra, né? E, então a gente sempre se moveu nesse meio, né? A dupla saiu do meio da igreja. Da igreja. Que legal. E você já falou, né? O sustento da família lá em Sinop, então vinha do trabalho do pai, que era caminhoneiro. Exatamente. E você tem irmãos? Né? Tenho 2 irmãos. Na verdade são 3 irmãos. 2 irmãos e um que, no caso, a gente se criou junto, que é primo, mas desde pequeno cresceu com a gente, que é o Diogo. E considero como irmão também. E todos estão aqui? Todos estão... Não, um está em Campo Alegre, em Joinville, e um ficou em Sinop, Mato Grosso ainda, que tem a família dele lá, que ele não conseguiu vir por conta da faculdade, ele se formou e preferiu se manter lá, né? E quando vocês vêm do Mato Grosso, vocês já se instalam aqui na região? Vêm para ficar aqui na região? A gente chegou já em Pirabiraba, no Rio Bonito mesmo, e ficamos aqui, porque os parentes aqui nossos são todos do bairro Canela, né? Então a gente ficou todo mundo ali. Sim. Seu Antônio, a Dona Silvina, o João Chapecó. Sim. Parente do João Chapecó? Mas olha só, que legal. Família Chapecó que é grande, né? Pedro, João, a turma toda ali, né? Que legal. Então, voltando agora pro Cris, pra gente começar a contar um pouquinho da história de cada um, como chega nessa história de música, né, Cris? Sim. Porque assim, quando que começa a despertar no cristiano essa vontade de cantar? Sim. Eu imagino que deve ter uma ligação grande com a igreja, né? Como vocês dois já adiantaram isso, né? Sim. Mas em que momento isso acontece e como que você começa a perceber isso? Então, eu tive uma dupla anteriormente com o Gabriel Faganello, um querido amigo nosso, inclusive é o nosso braço direito, nosso técnico, produtor, afilhado. DJ, afilhado do Diego, inclusive, uma pessoa ímpar, né? E a gente tinha um trabalho bem grande no grupo de jovens ali dentro. O anseio de tocar violão veio, evidentemente, dentro da igreja, onde a gente via o pessoal tocando. Mas já em Piraberaba? Já em Piraberaba. Não lá na Aventureira, não, aqui? Aqui. Eu não tive essa experiência lá. Eu comecei a tocar violão quando eu vim pra cá. O Léo Cristo, inclusive filho da Dona Maria Cristo, do seu Antônio, foi o que emprestou o primeiro violão pra mim. Né, e aí acabei tirando o parabéns pra você ali rápido, né, ele falou, cara, tu tem a vontade, né, porque não é só dom, né, eu sempre comento, a música não é só dom, tu tem que ter estudo, tu tem que ir pra cima para os outros falar, não, é talento, não é talento, a música é dedicação, né, então peguei o violão, comecei a aprender, comecei a tocar dentro da igreja ali e fiz uma promessa que se Deus, né, me permitisse tocar, né, violão ali, eu cantar, eu sempre estaria pelo menos uma vez por mês servindo, né, dentro da igreja. E até hoje a gente continua tocando, a gente ajuda as comunidades, tanto na Auxiliadora, Tia Marta lá, né, Estado da Palmeira, na Nossa Senhora Aparecida, também no Canela, né, a gente sempre tenta ajudar
batendo as agendas, né? A gente sabe que não é muito fácil, né? A gente conseguir conduzir tudo isso, equilibrar, mas a gente sempre está uma vez por mês dentro da igreja. Ô Cris, mas daí quando você começa a tocar violão, esse início que o Léo comenta ali, que você tem talento, como que você desenvolve isso, né? Porque hoje você dá para perceber que os dois, inclusive, dominam muito bem esse instrumento, né? Como que vem esse aperfeiçoamento? Então, isso foi de estudos sozinhos, né? Em casa, né? Eu nunca fui para uma aula de violão, sentar na frente lá de um professor e fazer a coisa acontecer. Foi tudo dedicação de sentar na frente do computador e, cara, vou me dedicar. Fechava a porta do quarto e blam, 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 direto a noite inteira, até a mãe gritar, chega com isso, né? Então, a música é isso, né? Eu até, há pouco, recentemente, tinha comprado uma sanfona e a gente entende que a música tu precisa de tempo para se dedicar e tu precisa fazer aquilo todos os dias. Então foi nesse início que a gente fez ali e me comprometi com a música e graças a Deus tem dado muito certo. Até hoje a gente não para, a gente ensaia, a gente tira música nova, a gente traz todo mundo para a banda num estúdio, enfim, a gente está sempre tentando evoluir para conseguir conduzir uma coisa bem bacana para os nossos fãs aí também. Muito bem. Ô Guilherme, e você? A tua história é parecida com o do Cris nesse sentido de início? Quando que tu percebeu que você tinha vocação para isso e que você queria isso? Teve alguma situação específica ou você desde criança já gostava disso? Então, desde criança. Minha história com a do Cris é um pouco parecida, só um pouco diferente. Eu comecei a gostar do violão a partir dos 12 anos de idade, quando eu morava ainda no Mato Grosso. O meu irmão ele tinha um violão bem velho lá em casa, meu irmão mais velho, Silvano, e aí ele começou a praticar aula de violão. Só que como o violão era meio velho, eu não tinha tanto interesse assim, né? Aí passou um certo tempo, ele comprou na época, aquele violão que ele comprou era um baita de um violão, né? Aí ele disse, você vai pegar esse violão se tu aprender a tocar. Enquanto tu não aprender, tu não vai pegar nesse violão aqui. Daí ele guardava o violão em cima do guarda-roupa onde eu não alcançava, e eu ficava com o violãozinho velho lá. E na época tinha um meu vizinho que chamava Gabriel, ele que foi me dando as primeiras aulas, né? Que coisa, mais um Gabriel. Mais um Gabriel. Que coisa, né? Gabriel é anjo na nossa vida. É verdade. Né? O outro do modo é o Gabriel Lidani. E aí ele começou a me dar umas dicas de violão e tal. E a primeira música que eu aprendi no violão não foi Parabéns Pra Você. Foi Fada, de Vitor e Léo. Fada. Aí meu irmão ele viajava bastante. E quando ele viajava, eu pegava o violão dele escondido. Já não começou bem, né? Já. No Mato Grosso, né, cara? O cara começar com Vitor e Léo já não começou bem. Mas vamos lá, Fada foi daí. E depois da Fada? Aí veio Parabéns Pra Você. Muito bom. E assim eu peguei o violão até quando ele chegou de viagem, me viu tocando o violão dele. E aí ele ficou meio bravo, porque ele já estava 2 para 3 meses fazendo aula e não tinha aprendido nada. Eu já tinha aprendido sozinho, na época não tinha, o recurso de internet era muito escasso, não tinha ainda. Então na época a gente tinha bastante livrinhos do Cifra Club ainda. Sim. E a gente olhava ali, aprendia, tirava as notas por ali, os desenhos, né, do braço do violão, pegava ali, ia tentando aprender. Foi assim que a gente conseguiu seguir no caminho do violão. Sim. Então tu já vem de lá com essa experiência? Já. Muito bem. E aqui, quando que começa e por quê? Aqui eu comecei daí definitivamente no violão através do grupo de jovens, né? Que inclusive quem me ensinou não, mas que me instruiu no caminho da música foi o Gerson e a Janice ali do Canela. E eles que um certo dia a gente estava no grupo de jovens, após o grupo de jovens a gente fazia a nossa partilha ali. E a gente começava a pegar o violão, brincava, e ali foi onde eu perdi um pouco da vergonha, porque eu sempre fui um cara muito tímido. Sim. E a gente começou a tocar ali assim, nossa, tu toca violão, tu canta, por que tu não canta na igreja junto com a gente? Só que eu sempre tocava, eu nunca cantava, porque como eu disse, eu tinha muita vergonha, era muito tímido. E aí foi aos poucos que foi indo até o pessoal me instigar ali, não, vamos cantar. Aí foi onde eu comecei a me dedicar mais no violão e cantar definitivamente na igreja. Hoje, no Canela, ali na Nossa Senhora Aparecida, eu sou coordenador da música, juntamente com o Léo e a Carol, e a gente foi a partir daí que a gente começou a tocar definitivamente no violão. Muito bem, então veja só, o Guilherme na Nossa Senhora Aparecida do Canelo, o Cristiano Nossa Senhora Auxiliadora do Rio Bonito, e quando que os dois acabam se encontrando e começam a perceber que os dois juntos podem ter aí uma carreira? Sim, então, a gente, antes da pandemia, né, eu tinha a parte da dupla com o Gabriel Faganello, aí veio a pandemia, a gente começou, infelizmente todo mundo se afastou, os eventos ficaram escassos, né, acabei vendendo uma parte que eu tinha da parte de Gabriel Faganello e Cristiano na época, né, para ele, e aí a pandemia acabou com que a gente separou, né, essa dupla, né, e a gente não continuou no mercado. E aí a gente acabou se encontrando depois da pandemia em alguns encontros do grupo de jovens, né, e a gente também se conversava bastante entre as equipes e comunidades para se ajudar,
Né? Nisso, o Guilherme veio fazer uma participação uma vez aqui junto com a gente, com o nosso ministério. A gente acabou engrenando, as vozes fecharam e a gente falou, cara, a gente tem alguma coisa aí que dá pra gente começar a trabalhar. E fomos lapidando, né? O Gui, como ele comentou, ele tinha bastante vergonha ainda, né? E hoje em dia é o nosso primeira voz, né? Pra gente chegar nesse nível foi muito lapidado, assim. A igreja ajudou muito a gente chegar nessa condução que a gente tem hoje em dia de dupla, né? De se apresentar, de ter um viés de evento privado, corporativo, casamento, né? De tocar em shows, em bailes, né? Então, isso tem ajudado bastante. Mas até a gente chegar ali foi muito lapidado dentro da igreja. Por isso que a gente sempre fala, né? O nosso serviço ali dentro nunca vai acabar. Porque enquanto a gente estiver na música, eu também quero me dedicar para poder deixar um pouco desse dom, que também é dedicação, dentro da igreja por tudo aquilo que Deus fez pra gente, né? Assim, ó, falando sério, inclusive, gente, assim, ó, eu brinco bastante com eles pela amizade que a gente tem, que já não é de hoje, né? Mas falando sério, eu sou fã incondicional dessa dupla, como eu também sou dos Gêmeos ali, né, da banda G4. Eu acho eles de um talento, tanto o pessoal lá dos Gêmeos, quanto o Cris e o Cristiano aqui, o Cris e o Guilherme, aliás, né, de um talento ímpar, né? Eles, a gente percebe que às vezes, né? A gente que cresceu em rádio, eu não sou músico, mas a gente cresceu em rádio, né? Tenho 20 anos de rádio e você aprende a ouvir e perceber algumas coisas, né? E a gente vê que tem alguns grupos e algumas duplas que dependem muito da aparelhagem de som para ter um bom desenvolvimento. E daí você vê eles tocando, às vezes no equipamento nem era assim tão profissional, e eles tiram uma qualidade que parece que tá ali um pendrive tocando, o Spotify tocando, é fantástico, assim, é gostoso. Além de você se divertir, dançar, é gostoso de ouvir. Você pode sentar, só aproveitar aquele momento ali que já pagou o ingresso, né? Então, eu sou testemunha e sou até suspeito em falar de quanto que eu gosto dessa dupla. Cris e Guilherme, assim, ó, quando que, depois desse início que vocês começaram, quando que vocês começam realmente trabalhar comercialmente, né? Fazer apresentações? Qual foi a primeira apresentação comercial profissional de vocês? Sim, o nosso start foi junto com o nosso amigo ali, o David da Biotipo. Ele fazia algumas festas de encerramento, né, junto da equipe dele, e aí ele convidou a gente, né, ele viu a gente tocando e ele falou, Cris, a gente percebeu que vocês estão tocando agora profissionalmente, porque a gente abriu um Instagram para isso, né, justamente para começar a divulgação. E aí ele e o Supermercado Bobato, né, junto o Tadeu, a Magali, o Léo, enfim, foram os nossos primeiros contratantes. A gente já veio iniciando, né, com o processo de eventos corporativos e privados, né, que é hoje em dia o nosso cenário atual de rendimento, sim, né, que é melhor para o nosso bolso ao invés do pub. A gente sempre fala, ali foram os nossos primeiros contratantes, a gente deve muito a eles, né, ali a gente começou as divulgações, né, que se iniciaram ali no Instagram, no Facebook, enfim, e aí os nossos, evidentemente, parentes, amigos, seguidores começaram a gostar do nosso trabalho e a gente foi expandindo. Abrimos algumas casas, né, onde entramos em contato, né, de dá essa oportunidade, deixa a gente ir, né, até mesmo que, infelizmente, no começo a gente sabe que a gente precisa prostituir um pouco o mercado, baixar um pouco o valor para mostrar trabalho, para mostrar talento. Hoje em dia essas casas são parceiras nossas, né, como o Caltrin, Rancho da Vila, o próprio Fritz aqui também. O próprio Fritz, verdade, o Claudir ali. Então, esse pessoal a gente deve muito, né? Porque fez com que a gente alavancasse aí o nosso portfólio e hoje em dia o nosso press kit aí, graças a Deus, tem boas casas em Joinville que a gente se apresenta e continuamos, né, em parcerias com eventos privados, que é o nosso maior viés, né? Onde a gente tem cerimonialistas parceiras, enfim, então esse é o nosso ponto-chave. E nos nossos primeiros meses ali, quando a gente deu início à dupla, eu achei que ia demorar um pouquinho, né? Pra engrenar. Pra o pessoal conhecer a gente. E eu todo tímido ali, né? Sim. Não, depois do Bobato e da Biotipo ali, nossa, final de ano foi uma loucura. Foi. Beleza. Mas isso é até bom pra gente desmentir um assessor meu, tá, Cris? Tem um assessor meu, o André Nunes, que ele fica dizendo que foi ele que lançou vocês, né? Que foi graças ao churrasco na casa dele. A gente também tocou lá. A gente também então é bom até que a gente tá desmentindo isso aqui, né? Tem que registrar, né? Ali a gente tinha uma caminhadinha, fazia uns 2 meses. Muito bem. Cris, mas e agora? Eu sei, porque a gente já tem aí um evento agendado com vocês para novembro, né? Eu já tenho mais ou menos agora uma noção de como que é o trabalho de vocês, mas para quem não conhece ainda, né, falando dessa parte realmente assim, contratação, eu sei que vocês têm várias modalidades, né, desde que só voz e violão, que daí no caso é só o Guilherme, só o Cristiano, e aí vai aumentando dependendo da necessidade do evento. Então quer dizer que hoje vocês já conseguiram montar um portfólio que atende vários tipos de evento, né? Conta pra gente aí, Guilherme, Cris, como que é isso? Justo, a gente segmentou, né?
Porque a gente sabe que o pub, ele é o cara que quer que tu leve, evidentemente, os teus fãs. Ele precisa de um público-alvo, então ele olha muito para número. E aí dentro desses números, evidentemente que o valor pago para os músicos é menor. Né? E a gente entra ali com um portfólio de voz e violão e a gente tem várias configurações até a banda completa. E aí vai da exigência do contratante. Né? Evidentemente que quando a gente vai fazer um evento, um casamento, algo que a gente quer, que o pessoal quer dançar, a gente sempre opta por duas opções realmente, que é a banda reduzida e a banda completa. Porque a gente sabe que não vai ter a mesma melodia, o mesmo impacto como voz e violão. O que seria uma banda reduzida, que atenderia já aí um casamento de pequeno porte? Sim, a gente vai com um quarteto, né? Isso é voz, violão, bateria e sanfona. Sim. Né? Quando a gente vai com a banda completa e tem baixista, às vezes teclado, já tem um técnico de áudio, já tem um monte de gente que se envolve para fazer aquilo acontecer. A gente vai mesmo só para cantar. A gente vai para e abrilhantar o negócio, chegar de artista. Chega lá só pra passar o som. Só pra passar o som. Sim, sim. Gente, e aí, mas ainda falando dessa parte, né? Quando vocês levam. Porque casamento a gente sabe, o pessoal acaba gostando de tudo um pouco, né? Sim, sim. O forte de vocês é esse sertanejo universitário, sim, que vocês dominaram, né? Que é realmente o carro-chefe de vocês. Mas quando se trata de casamento, tem que ter aí um repertório mais eclético, né? Vocês conseguiram trabalhar isso para atender esse público também? Sim, o Gui pode comentar um pouquinho sobre isso, Gui. Sim, a gente, além de cantar, o nosso foco principal é o sertanejo, mas o Cris ele veio do baile, né? Então ele teve bastante conhecimento da música gaúcha, bandinha, né? Então a gente consegue misturar um pouco de cada um. Então assim, tanto é que nosso repertório, às vezes eu faço a maioria das músicas sertanejas e ele faz a parte das músicas gaúchas. Então assim, você consegue atender todo mundo ao mesmo tempo. O pessoal que gosta de bandinha, às vezes sai um pagodinho também, dependendo como dependendo do clima da galera. Pessoal. Então a gente consegue mesclar bastante o nosso repertório graças a esse conhecimento, tanto da minha parte sertaneja, as músicas, tipo a gente fala modão, que é as músicas mais antigas, o sertanejo universitário, e o Cris já com as músicas gaúchas, né? Sim. O Cris, até esses dias eu estava conversando com o Cris, trocando umas mensagens. Ele tocou num assunto interessante, porque às vezes as pessoas que estão contratando, elas não entendem muito disso, né? Eu estava falando com o Cris sobre um determinado tempo para eles tocar, e o Cris falou, Diego, o ideal é a gente tocar X horas para a gente não baixar a qualidade, porque a gente não gosta de baixar a qualidade. Então não adianta eu vender para ti um evento de 5 horas, se a gente não vai ter qualidade suficiente para entregar 5 horas. Se a nossa qualidade para entregar em alto nível é 3 horas, a gente só fecha 3 horas. E eu acho que é importante isso também, isso é profissionalismo, né, Cris? Isso é profissionalismo. Porque às vezes as pessoas, não, mas daí eu cobro um pouco mais, então toco. Mas daí o final acaba não correspondendo à qualidade e o prejuízo futuro pode ser maior, justamente, né? A gente sempre comenta que vai ter sempre gente te olhando. Né? Então vamos fazer o melhor naquilo que a gente prometeu entregar. Se eu estou te prometendo 3 horas, eu vou te entregar um repertório decente para aquelas 3 horas. A gente tem repertório para mais, né? Pô, tem um rockzinho no meio, tem um pagodinho no meio, tem um flashback, tem um Ana Júlia, enfim, a gente sabe que isso também tem que ter quando a gente faz um evento corporativo, um evento privado, enfim. Só que essa situação de tu ter uma durabilidade muito grande dentro do evento acaba com a tua voz, teus músicos, né? Vai chegar num momento em que eles já não estão tão inteirados dentro da apresentação, aí aquela cara, já o semblante fecha. Então, para que isso não aconteça, a gente sempre esteja ativo, mostrando sorriso, entregando nossa qualidade, a gente prefere reduzir isso e até 3 horas a gente faz. Passou disso, aí a gente tem a nossa parte da Gali, que é a parte de DJ, né, onde o Gabriel assume essa responsabilidade. Se tu quer um evento de 6 horas, por exemplo, beleza, a gente faz 3 horas, o restante das 3 horas faltantes, o Gabriel entra na jogada. Por trás disso tem todo um trabalho também. Justo. Você monta a parte de estrutura ali, né? Então você já entra cantando já com um pouco de cansaço. Claro. Entendeu? Então assim, a gente estipula esse horário para, como você falou, pra gente entregar algo decente, né? Algo que todo mundo contagia, feliz, né? Muito bem. Gente, como que o pessoal encontra vocês? Então, lá no Instagram pode colocar Cristiano Guilherme ou no próprio Google, né? Colocou Cristiano Guilherme, já vai apresentar, né? A gente tem bastante portfólio ali dentro, pode ver onde a gente está nas casas de Joinville, acompanhar a nossa agenda, né? Estamos bastante aí no Parque Guaíra, que é uma baladinha aí de Joinville que está crescendo bastante, estamos atuando bastante por lá, né? Fazendo uns bailão, estávamos lá no sábado, inclusive, né? Nossos amigos da Caltrim, Frites, Rancho da Vila, que são nossos parceiros, nossos apoiadores que a gente não pode deixar de falar, que é a Ótica Osorion, né? O Futebol Art Society, o pessoal do Supermercado Bobato ali também. Então, a gente quer agradecer aí, né? Essas pessoas que também nos ajudam, né? E nos impulsionam, né? Para que a gente consiga levar a nossa música e o nosso trabalho para mais longe também.
Que legal. Gente, quero agradecer, tá? Obrigado por vocês estarem nos recebendo hoje aqui, a gente bater esse papo, contar um pouquinho mais sobre vocês aí, né, sobre essas atividades que vocês desenvolvem. E tá aí, esse é o quadro Conte a Sua História de hoje. Obrigado, tá, Guilherme? Nada, isso a gente agradece. É isso aí, obrigadão. Tamo junto. Valeu, gente. Esse foi o quadro Conte a Sua História de hoje. Nós voltamos em uma próxima oportunidade contando uma outra história.